Bem, nos próximos minutos, numa pegada mais rápida, mais concisa, a gente vai lembrar as grandes mensagens dos distúrbios de hemostasia. E sabe o que é grande mensagem mesmo, né? Não é brincadeirinha não, né? Falar disso aqui, não, de jeito nenhum, esquece isso. A gente não precisa disso, não precisa desse slide de jeito nenhum para entender os distúrbios de hemostasia. O pronto é relembrar o que acontece na dinâmica da coagulação. Tudo começa com a lesão endotelial, lembra? O vaso rompeu e vai sangrar. Para evitar que a gente fique sangrando até morrer, a gente forma o tampão plaquetário. As plaquetas se agregam, aderem à parede do vaso e conseguem segurar o sangramento numa fase inicial. Essa é a hemostasia primária. Depende do vaso e depende da plaqueta. O problema é que esse tampão plaquetário ele é instável. Ele pode romper a qualquer momento. Para ele não romper, a gente precisa passar cimento, precisa concretar o tampão plaquetário. E quem faz isso é a hemostasia secundária, com a rede de fibrina. Ponto. A hemostasia secundária, com a cascata da coagulação, concreta o tampão plaquetário, estabiliza o tampão, forma o coágulo verdadeiro. Essa é a hemostasia secundária. Observe que nesse período o vaso está se fechando, né? Ele está sendo reparado, e vai ser mesmo. Vai chegar uma hora que o vaso vai ser reparado e a gente não precisa mais do coágulo. Tem que tirar o coágulo de lá, senão vai ficar cheio de coágulo dentro do vaso, né? Imagina. A gente vai virar um coágulo ambulante, não precisa disso. E para tirar esse coágulo excessivo, nós temos a hemostasia terciária, que são os fatores fibrinolíticos, que quebram a fibrina. O vaso está reparado, não precisa mais do coágulo. E volta tudo ao normal. Essa é a dinâmica da coagulação. Tudo bem? Na maioria das vezes, os distúrbios de hemostasia estão envolvendo hemostasia primária ou secundária. E a gente precisa ficar esperto em relação a essas duas. Precisa. A gente precisa sempre contrastar, sabe? E a gente sabe fazer isso. A gente sabe, por exemplo, que a hemostasia primária é vaso e plaqueta. E a gente sabe que a hemostasia secundária é fator de coagulação. Sabemos. Mas o que é mais bacana é observar clinicamente como distinguir. E essa é uma tarefa que a prova exige da gente. A vida real também exige, né? Enfim. Mas é fácil. O sangramento da hemostasia primária, cara, ele é imediato. Ele começa e não para, porque o cara não forma o tampão plaquetário, lembra? Ele não tem vaso bom ou plaqueta boa, ele não forma o tampão. Começa a sangrar e não para. O cara vai no dentista, arranca o dente, começa a sangrar, não para, não para, não para, não para, não para, não para. Aí ele passa lá na sala da recepção todo sujo de sangue. Aí eu pergunto, o que foi que aconteceu? Ah, é porque eu tenho plaquetopenia e tal. Nossa. Aí o próximo paciente vai lá, que não tem plaquetopenia, fala assim, doutor, eu não vou sangrar que nem esse aí não, eu sou outra pessoa. Aí faz, tira o dente e tal, o cara não sangra. Fala, tá vendo, doutor, não disse que eu não ia sangrar? Não sangrei. Plaqueta é boa, senhor, plaqueta é boa, é nóis. E ele não sangra. Mas aí quando ele chega em casa, começa a sangrar. Ele formou o tampão plaquetário, mas ele não concretou o tampão. Ele não formou o coágulo verdadeiro, porque tem uma doença na hemostasia secundária, é um sangramento tardio. Viu que legal? Um outro fator importante é que na doença da hemostasia primária, os sangramentos costumam ser mais superficiais, de mucosa, entendeu? Pele, mucosa, equimoses, petequias, beleza, epistaxe, hemorragia e tal. Já sangramento da hemostasia secundária costuma ser mais profundo, hematomas, hemotórax, hemartroses, entendeu? É sangramento de outra monta. Quer ver a cara como é? É assim, ó. Petequias, equimoses, hemostasia primária. Hemartroses, grandes hematomas, hemostasia secundária. Viu só? É isso. Ponto. Acabou. Metade do caminho andado já. O restante é só olhar as doenças mais famosas de cada componente desse. Por exemplo, hemostasia primária. Hemostasia primária pode ser vaso ou plaqueta. Beleza? Vaso pode ser uma vasculite e tal, um monte de coisa, plaquetas, doenças que atrapalham a função da plaqueta, destroem plaqueta, enfim. Mas isso aqui a gente pode avaliar, por exemplo, contando plaqueta. Já uma doença plaquetária pode baixar a plaqueta. Avaliando a função das plaquetas, porque às vezes a contagem está até normal, mas as plaquetas não funcionam. Ou a gente pode também, se quiser, avaliar o tempo de sangramento. O tempo de sangramento, olha só. Lembra que o cara foi no dentista, arrancou o dente e ficou sangrando desde cara? Mesma coisa, só que eu não vou arrancar o dente, dar uma picadinha no dedo. Ai, dói pra caramba, né? Dói mais que arrancar dente às vezes. E aí dá uma picadinha e fica sangrando, sangrando. A gente vê quanto tempo demora para parar de sangrar. Se demorar pouco tempo, a hemostasia primária é boa. Se demorar muito tempo, a hemostasia primária é ruim. Vasoplaqueta. Beleza? Tem um monte de doença que afeta isso aqui. Agora, a mais famosa delas, e numa discussão resumida é que a gente vai privilegiar,
as mais famosas e a mais famosa está dentro do distúrbio plaquetário. Quando a gente vê assim, doença plaquetária, o pensamento vai ser sempre ou é excesso de destruição ou é redução na produção da plaqueta, né? Sempre a gente pensa assim. Agora, cuidado. Imagina que está andando na rua e acha um exame no chão. Opa, coagulograma, olha, plaquetas estão baixas, tem plaquetopenia. Nossa, essa pessoa deve estar sangrando, deve estar bem. Cuidado, cuidado. Cuidado que às vezes o hemograma erra. Erra. Olha só a situação. Sempre que a gente encontrar plaquetopenia em uma pessoa que não esteja sangrando, que não tenha fenômeno hemorrágico, aquilo pode ser um erro laboratorial, a chamada pseudoplaquetopenia. E a conduta é repetir o exame. Tem que ver se é verdade. Por que ela acontece? Porque o anticoagulante do frasco de coleta, o EDTA, ele pode induzir a agregação de plaquetas. Elas se juntam. Juntam 30, 40, 50 plaquetas. E quando o aparelho do laboratório conta, aquele tantão de plaqueta ele conta como uma só. Entendeu? E aí a contagem vem falsamente baixa. Como é que a gente mata a charada? Pede para colher de novo, mas com outro anticoagulante no frasco, o citrato. Isso não acontece. Beleza? Agora, olha só. A gente só vai suspeitar de pseudoplaquetopenia se o paciente não estiver sangrando, entendeu? Foi um achado no exame. Porque se ele estiver sangrando, petequias, gengivorragia, né, mucosa labial com sangramento, aí não, cara, deve ser real mesmo a plaquetopenia. Tudo bem? E aí a gente vai ter que pensar em doenças que reduzem a produção ou que promovem excesso de destruição da plaqueta. E aí tem um monte de doença que faz isso, um monte. E não vem ao caso de discutir cada uma dessas. Infecção pelo HIV faz, lúpus, uso de alguns fármacos, um monte de coisa. Sepse. Não vem ao caso discutir cada uma delas. O que a gente precisa mesmo agora é lembrar da bam, top na balada, da mais famosa de todo o universo das doenças plaquetárias, a púrpura trombocitopênica idiopática. Essa doença é assim, a gente olhou para aquele slide anterior e afastou aquilo tudo, blá, 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 não é nada disso, não é nada daquilo lá. Isso a gente faz no interrogatório simples muitas vezes, né? Entendeu? Tem alguma outra doença? Não. Usou algum remédio? Não. Você está séptico agora? Não. Você pode ter púrpura trombocitopênica idiopática. Essa doença é massa. Ela é a doença do capeta, lembra? É o capeta. Acontece mais na criancinha, né, o pestinho e tal. E a criança, ela é o demônio, é o capeta. O capeta. Ela está toda vermelhinha, cheia de petequias, equimoses, toda vermelhinha. Tudo bem, hemostasia primária e tal, né? Toda vermelhinha. Mas ela está o capeta, ela está ótima. Ela está ótima. Derruba tudo, puxa o cabelo da mãe, puxa o cabelo do médico, e entra debaixo da mesa, e derruba o carimbo, e quebra o carimbo, e tal. Mexe no computador. É um Deus nos acuda. A criança está muito bem no estado geral. O problema é que está com pequenos sangramentos. A doença costuma ser boazinha. Na maioria das vezes não traz muito transtorno, não. Entendeu? Às vezes pode dar trabalho e trabalhão. Às vezes pode matar, né, com sangramentos graves e tal. Mas na maioria das vezes a evolução é boa. Ela é a doença do capeta por isso, porque a criança está muito bem. É diferente de outras que causam plaquetopenia. Isso chama muita atenção. Ela não é a doença do capeta porque tem um fenômeno imunológico, não. Tem um fenômeno imune, o cara tem anticorpos antiplaquetários. Boa parte das vezes isso é induzido por um gatilho, teve alguma infecção umas semanas antes, entendeu? Disparou esses anticorpos que vão destruir plaqueta. Resultado, plaquetopenia, sangramento mucoso, mas na maioria das vezes vai evoluir bem. Se fizer um coagulograma, geralmente ele é normal, porque não tem alteração de fator de coagulação, não. Beleza? Gostamos da doença, né? Agora atenção, diagnóstico é de exclusão. Mas não é assim, testar todas as outras doenças. Não, a gente questiona sobre outras possibilidades. Não tem que pensar em PTI, porque ela é comum. Beleza? Tudo bem? Pensou, diagnosticou, tem que pensar se vai tratar, né? E na maioria das vezes a gente não trata, não. A gente espera, cruza os braços e espera. A evolução tende a ser favorável. A gente vai tratar se tiver sangramento muito significativo, ou então se as plaquetas estiverem muito baixas, menores do que 30 mil. Ai, Fabrício, eu não posso transfundir de jeito nenhum. Se transfundir plaqueta, não adianta, cara. Está cheio de anticorpo. Na hora que a plaqueta entrar naquele corpo, ó, é destruída. Não adianta. Só vai aumentar a resposta imune. Não adianta, não faço isso não. A gente só transfunde, fala baixinho, em casos extremos. Já fiz tudo, não para de sangrar e tal. A gente tenta, vai que sobe uma plaqueta. Ou vai que nem seja esse o diagnóstico, né? Mas na prática não se transfunde. Tudo bem? Não é para transfundir. Beleza? Certo? Então, muita atenção. A gente vai tratar, mas evitar a transfusão, hein?
Antes de falar qual que a gente usa para tratar, não esqueça, a gente vai evitar a transfusão. E como é que a gente trata, então? Corticoide. Essa é a ideia. O principal fármaco induz remissão na imensa maioria dos casos. Ah, mas o corticoide às vezes demora um pouquinho para agir. Tá, se precisa de um fármaco que haja mais rápido, a gente pode usar imunoglobulina. E, eventualmente, pode considerar a esplenectomia. Sabe por quê? É que essas plaquetas, elas são destruídas, de fato, por forma imunomediata. O anticorpo marca a plaqueta, mas ela vai ser destruída no baço. Em outros locais do sistema retículo endotelial também, mas principalmente no baço. Então, se nada estiver dando certo, a gente pode considerar tirar o baço do indivíduo, isso pode melhorar a contagem de plaquetas. Principalmente nos casos crônicos, né? O caso crônico é até interessante, tem alguns pacientes que ficam com PTI a vida inteira. E ele fica plaquetopênico lá, com 40, 50 mil plaquetas, mas sem necessidade de tratar. Agora, às vezes, se ele for fazer uma cirurgia, por exemplo, aí a gente tem que pensar em tratar, entendeu? Para aumentar um pouquinho a plaqueta. Aí dá corticoide e tal, e o cara fica de boa. Beleza? Doença bam, top na balada da hemostasia primária. Não esqueça dela, não. Cai pra caramba na prova. Beleza? E a secundária, Fabrício? Ah, essa é legal. Essa é legal. E não vou falar disso aqui. Não. A gente vai olhar a cascata de coagulação de uma outra forma. De uma outra maneira. A gente vai olhar através da fibrina. O objetivo é esse, né? O objetivo não é formar a rede de fibrina. É isso que a gente quer. A cascata da coagulação para concretar o tampão plaquetário com rede de fibrina. Para formar fibrina, a gente precisa do fibrinogênio. É ele que é transformado em fibrina. Ele é convertido em fibrina, ativado por alguns fatores de coagulação. Na verdade, quem ativa o fibrinogênio é o fator 2, que é a trombina. Na verdade, a protrombina é o fator 2 e ativado vira a trombina, né? Que é estimulada pelo fator 5, que, por sua vez, é estimulada pelo grande fator da coagulação, fator 10. Esse é o craque da jogada. É ele que é o maestro, sabe, da coagulação. Fator 10, tinha que ser o 10, né? O camisa 10 é que distribui a bola e tal. É ele que manda aqui, cara. Todo mundo quer ser o fator 10, até eu. Não vou ficar aqui no lugar dele, quero ser fator 10. Todo mundo quer ser. Todos os fatores de coagulação querem ser fator 10. A começar pelo fator 7, que é o mais malandro de todos. 7, número da mentira. O 7 quer ser sempre especial. E aqui é assim também. O fator 7, ele fica lá, pô, eu queria ativar a coagulação, eu queria ser fator 10 e tal. E ele fica olhando o vaso, ele pensa assim, cara, uma hora vai ter um problema no vaso ali, eu vou ativar a coagulação a parar de sangrar. E, de fato, quando o indivíduo tem algum problema na parte mais externa do vaso, na parte mais extrínseca do vaso, sacou? Mais externa, mais na periferia, o fator 7 fica de olho, opa, lesão endotelial, vou ativar a coagulação. Entendeu? O fator 7, na presença da lesão tecidual, do fator tecidual, ele consegue ativar o fator 10 da coagulação, ele vira 10. Viu só? Fala assim, opa, causei aqui nesse cara. Entendeu? Essa é a famosa via extrínseca, porque depende desse fator mais externo do vaso, que é o fator tecidual. Legal? Mas não para por aí, porque os outros fatores de coagulação olham aqui e falam assim, não, caraca, o fator 7 fez pra gente, deixou a gente sozinho aqui. E aí o fator 12, que é o mais velho de todos, né, o mais experiente e tal, na cascata, né, tá lá em cima na cascata, reúne todo mundo e fala assim, gente, é o seguinte, atenção, fator 11, fator 10 não, o 10 não, porque o 10 é o principal, o 10 está fora. O 10 não participa desses complôs, né? Fator 12, chama fator 11, fator 9, fator 8, fator 7, não, fator 7 é verdade, não para por aí, até o 8 tá bom. Eles se juntam e dizem assim, vamos ativar também o fator 10. Vamos fazer uma cascata. Nossa revolta aqui. Agora a gente precisa de algum fator aí. Não dá para ser o fator tecidual, porque o fator 7 já está sendo estimulado lá, né? Então o que a gente faz? Cara, vamos fazer o seguinte. Se aparecer alguma coisa dentro do vaso aqui, a gente estimula a coagulação. E esse fator geralmente é, por exemplo, uma toxina bacteriana, entendeu? Dentro do vaso. E estimula a coagulação. Beleza. Então, na presença de um fator intrínseco dentro do vaso, a cascata é ativada. O fator 12 se ativa o fator 11, que ativa o fator 10 não, porque o 10 é o objetivo, né? Ativa o 9, que ativa o 8, que aí quer dar a bola para o 7, mas o 7 traiu todo mundo. E aí o 8 fala, quer saber? Vai eu mesmo. Sacou? Essa é a via intrínseca da coagulação. Essas duas vias têm como objetivo ativar a via comum da coagulação, que é a via do fator 10, que é a principal. Legal? A gente peleja às vezes para aprender isso, né? Mas é muito banal, assim, né? Olha, dá uma linha rapidinho e tal, né? O complô dos fatores de coagulação. Poxa, fala sério. Fechou, cara. Fechou. E aí, nesse sentido,
a gente tem que lembrar que a prova gosta de perguntar, né? Fator da via intrínseca, ele não pergunta diretamente, pergunta através dos testes laboratoriais. É que a gente tem teste para cada uma dessas vias, lembra? Por exemplo, quem é que a gente usa para testar a via extrínseca? Lá no coagulograma a gente usa o tempo de protrombina, o RNI e tal, né? Lembra disso? E quem a gente usa para testar a via intrínseca? O tempo de tromboplastina parcial ativado. E aí a prova fala isso. O paciente tem alteração no TTPA. Onde é que está o problema? Está lá, ó, via intrínseca. Viu só? Beleza? E a via comum? Na via comum, às vezes, a gente tem alteração de todos os exames, né, dos dois. A alteração no teste de trombina, que avalia bem a via comum. Beleza? O teste de trombina pode ser alterado pelos outros dois também. Viu só? Mas o que a gente tem que lembrar sempre é que o TTPA se relaciona muito à via intrínseca e que o tempo de protrombina se relaciona muito à via extrínseca. Beleza? Tudo bem? Fechou? Então, o paciente pode ter deficiência dos fatores gerando alteração da hemostasia secundária. A principal doença, a gente sempre lembra, é a hemofilia, a doença ligada ao X. A maioria das vezes a manifestação é no sexo masculino, né, pelo fato de ser ligado ao X. E a gente tem dois padrões, hemofilia A e hemofilia B. É importante só a gente lembrar esse detalhezinho que a hemofilia A é deficiência do fator 8, hemofilia B é deficiência do fator 9, ela pode ser quantitativa ou qualitativa. O fato é que o paciente tem deficiência grave e tem sangramento da hemostasia secundária. O principal deles é a hemartrose, né? Crônicas e tal. A gente trata suplementando o fator, mas a prova vira e mexe e pergunta, o paciente tem hemofilia A, qual é a alteração esperada? Entendeu? Então, por isso que a gente precisa dessa lembrança. Beleza? Olha uma questão de prova aí, ó. Mulher, 25 anos, tem sangramento gengival ao usar AS. Isso pode acontecer, né? A AS atrapalha a função plaquetária e tal. O laboratório demonstra alargamento discreto do PTT e do tempo de sangramento. Olha que legal, né? Interessante, porque o PTT avalia a hemostasia secundária. O tempo de sangramento é hemostasia primária. Ela tem uma doença mexendo nas duas coisas. Que coisa bacana, né? Tais alterações são compatíveis com o quê? Ah, que legal. Lembra? Existe uma doença que gera manifestações tanto em hemostasia primária quanto secundária. Lembra que doença é essa? Doença de von Willebrand. Muita atenção com ela, porque cai pra caramba na prova. Muita atenção. Lembra dela, né? A doença de von Willebrand mexe nos dois componentes da hemostasia, porque o fator de von Willebrand age nos dois componentes. Ele é responsável por ajudar a agregação plaquetária e é responsável por carregar o fator 8 da coagulação, lá da via intrínseca. Olha que legal. Então, na deficiência dele, o paciente pode sofrer com problemas tanto na hemostasia primária quanto secundária. Beleza? Fique esperto com a doença de von Willebrand, que ela pode aparecer na prova. A ideia, quando a gente fala de hemostasia, principalmente nesse cenário resumido, é relembrar as grandes mensagens e lembrar como é importante identificar em que compartimento existe a doença. A hemostasia terciária, que envolve os fatores fibrinolíticos, a gente acaba discutindo um pouquinho mais quando discute trombose e anticoagulação numa outra aula. A ideia aqui é destrinchar, resumidamente, primária e secundária, diferenciar as duas e não esquecer do fator de von Willebrand. Beleza? Grande abraço.